Está com o Especial Saúde, seja bem-vindo. Quem é que nunca teve dores nas costas? As doenças da coluna representam mais de 50% das causas de incapacidade física em idade laboral e são também uma das principais causas da ausência no trabalho em todo o mundo. Hoje vamos analisar as patologias da coluna. Mais de 60% dos portugueses são afetados por hérnias discais. Complicações deste foro são uma das causas principais da incapacidade física em idade laboral e representam o segundo motivo que mais leva as pessoas ao médico aqui em Portugal. Com o tempo, esforços e movimentos, a estrutura dos discos que servem de amortecedores e que garantem a flexibilidade da coluna altera-se, dando lugar a conflitos que podem gerar dores. As complicações vão desde o stress nos músculos da coluna, sobrecarga aguda nos músculos, fraturas, osteoporose, artrose, lesão dos nervos, compressão nervosa, canal lombar estreito e apresentam-se sob formas variadas como febre, traumatismo, manifestações neurológicas, fraqueza muscular e mais, podendo estas características ajudar a descobrir a sua causa. É necessário, por isso, haver uma avaliação que providencie a informação ao médico, que poderá mandar realizar radiografias à coluna, análise ao sangue ou outro tipo de despiste. A prevenção também é possível de forma a evitar estas patologias. Deve-se manter uma boa postura em todas as situações, fazer exercício físico regular, levantar objetos usando as ancas e as pernas e evitar outras tendências como sapatos de salto alto muito alto. Mais de 90% das pessoas com dor de costas melhoram após o tratamento com medicamentos. 5% das pessoas apresentam sintomas mais duradouros, mas para a maioria a causa não é grave. Em Portugal, os problemas associados às dores nas costas são a segunda causa de visitas ao médico. Este problema tem implicação a vários níveis e eu vou conversar com Bruno Santiago, neurocirurgião do Hospital Garcia Dorta e também do Hospital da Luz, sobre estes problemas. Doutor, muito obrigada por estar hoje comigo. É um prazer tê-lo aqui. Para falarmos de uma coisa que parece uma coisa muito simples e que se calhar não é assim tão simples, quando vemos os números de que falámos no início, de facto dá para ter algum receio do que é que se está aqui a passar. E a primeira pergunta que lhe fazia é a seguinte: não nascemos para andar de pé? Ou nascemos de facto para andar de pé e isto é um problema menor? Nascemos para andar de pé e de facto a estrutura que a coluna tem permite-nos exatamente isso, não só pela sua constituição anatómica, das vértebras, com os discos que nos permitem ter uma postura ereta, não é? E sobretudo por uma estrutura de músculos que é muito resistente e que está sempre a trabalhar constantemente, não é? E que nos permite, e que permite que a coluna se mantenha direita, não é? Nós não tivéssemos esta estrutura de músculos, por isso aí não conseguíamos, não é? Aí seria impossível, claro. Que é o que aliás se passa com outras espécies. Com outras espécies, esta parte e este conceito de que os músculos são muito importantes para suportar a coluna, e depois mais tarde iremos falar um bocadinho sobre isso, é fundamental porque os músculos dessa forma funcionam como um cabo do guindaste. E se nós pensarmos que a coluna suporta quando estamos sentados ou em pé ou quando fazemos determinado tipo de movimento, se pensarmos que suporta uma carga muito importante, essa banda de tensão atrás e esse suporte é fundamental e é depois a área onde nós atuamos com a maior parte dos tratamentos menos invasivos. Já lá vamos, doutor. Agora, antes de chegarmos aí ao tratamento, eu queria saber, então, se de facto nós nascemos para estar de pé, porque é que temos dores nas costas? Isso é a pergunta seguinte, não é? O que é que está em causa em todo este processo? Isso é muito curioso até, e deixe-me só fazer uma pequena introdução. De facto, este problema, para já tem vindo-se a agravar nas últimas décadas, não é? E há alguns estudos nos Estados Unidos e há um estudo muito curioso também na Alemanha que avaliou a incidência deste problema antes, na Alemanha de leste e oeste, antes da reunificação e depois da reunificação. E de facto, também nos Estados Unidos compararam o estado da população em 1992 e depois, 14 anos depois, em 2006. E, de facto, há a incidência deste problema de dor nas costas ou de patologias na coluna associadas às dores nas costas, em alguns casos duplicou e há até determinados segmentos da população, por exemplo, o sexo feminino, ali entre os 30 e os 50 anos, em que a incidência aumentou 4 vezes. Deixe-me adivinhar, é do trabalho. Diga? Trabalhamos muito. Não, eu acho que há muitos fatores, não é? O fator genético tem uma importância fundamental e isso foi demonstrado também em estudos com gêmeos monozigotos, portanto gêmeos iguais.
que tinham estilos de vida completamente diferentes ao longo da vida, profissões, um com uma profissão muito exigente e outro com uma profissão de escritório, e de facto, na fase mais final da sua vida, tinham o mesmo tipo de alterações degenerativas, não é? Ok. Mas, então, facto, mas porquê é que tem aumentado todo eu acho que o nosso estilo de vida moderno tem uma série de condicionantes, o estilo de vida das cidades metropolitanas, das cidades ocidentais, tem uma série de condicionantes que levam a isto. Por um lado, o facto de o sedentarismo ser cada vez maior, a obesidade é um problema crescente, portanto, e as pessoas cada vez têm menos cuidado com o seu peso. Temos um estilo de vida muito mais sedentário, não é? Trabalhamos muito mais horas sentados ao computador, em reuniões, etc. E passamos muitas horas de carro também, no trânsito, etc. Tudo isso acaba por ter influências negativas em nós próprios e na nossa própria estrutura da coluna, não é? Porque de facto leva não só a uma sobrecarga da coluna, não é? Porque nós, por exemplo, na posição de sentado, a carga que a coluna tem que suportar é 4 vezes maior do que deitado. Portanto, tem uma diferença muito significativa. É um dos problemas porque as pessoas visitam mais os médicos, não é? Portanto, em Portugal. De facto, a utilização de recursos de saúde, seja na urgência, seja na consulta externa, é enorme. É muito grande. E quando as pessoas chegam, o que é que lhes dizem? Dói-me as costas? Eu acho que depende um bocadinho do contexto. Há doentes, mesmo com... E a primeira imagem, e o primeiro conceito que é importante transmitir é que 90% dos casos de dor nas costas são autolimitados, perfeitamente benignos, não virá daí mal nenhum. Toda a gente, portanto, 8 em cada 10 pessoas vai ter um ou mais episódios de dor nas costas. São chamadas lombalgias? Sim, as lombalgias. Podemos falar disso, sim, sim, lombalgias porque a coluna lombar, que é a porção mais inferior da coluna, é que suporta mais carga e aí o problema de facto é maior, não é? Portanto, 80% das visitas ao médico, vocês já sabem à partida que... Sim, das pessoas que recorrem aos serviços de saúde com este problema, não vai haver problema nenhum. São lombalgias, são coisas que 3 a 4 semanas vão passar. 3 a 4 semanas, mas mesmo assim dói muito, doutor. O problema é as dores, não é? Em todo esse processo. E às vezes, quer dizer, ocasionalmente há mesmo, e os doentes depois ficam assustados, porque têm dores. Eu tenho alguns doentes que às vezes têm que fazer analgésicos muito potentes, têm que ser até internados 1 ou 2 dias para controlar uma dor, e a pessoa fica assustada e pensa que tem uma coisa gravíssima. Uma coisa mais grave do que e aí a relação do médico com o doente é fundamental, muito importante, porque tem que haver uma relação de confiança, quer dizer, e é importante o doente confiar no médico quando ele diz, olha, na minha opinião, isto é perfeitamente benigno, e às vezes até nem é preciso fazer grandes exames de imagem de uma forma muito precoce, não estarmos a correr a fazer taques e ressonâncias a toda a gente que tem uma dor, não é? Que os doentes habitualmente gostam muito de fazer. E os médicos às vezes fazem também para eles próprios ficarem descansados, e é uma forma mais simples de transmitir segurança ao doente, não é? Isso não há dúvida. Essas são, portanto, as patologias mais tranquilas e que ao fim de 3, 4 semanas, como disse, terminam. Mas há outras mais graves, não é? E vai muita gente visitá-los porque tem hérnias discais, não é? E muitas vezes não serão assim tantas as pessoas que têm hérnias discais. Há muitas pessoas que o dizem, não é? E, portanto, é típico chegarem à consulta de um especialista em coluna, seja neurocirurgião, seja ortopedista, e a primeira coisa que fazem, eu pergunto-lhe, então, boa tarde, o que é que o traz cá? A primeira coisa que ele faz é põe os exames de 3 hérnias discais. E nem sempre isto tem várias causas. Por um lado, porque as pessoas que vão contactando com o doente também os doentes gostam de saber que tem uma causa específica de uma coisa, de um problema que os aflige, não é? E as pessoas gostam de tratar as doenças pelos nomes. Exatamente, tratam as doenças pelos nomes e isso acontece. De facto, do pool ou do grupo grande de doentes que têm dor nas costas, só 3, 4% é que vão ter uma hérnia discal. Que seja, e habitualmente não tem só dor nas costas, não é? Tem uma dor ao longo da perna, ou uma dor ao longo do braço, que é muito limitativa e muito incapacitante, mas mesmo nesses casos, isso é importante destacar, em 4 a 6 semanas a dor desaparece, não é? E, portanto, nós temos 80 a 85% dos doentes que vão melhorar espontaneamente a sua dor, com medicação, 2, 3 dias de repouso, porque também não queremos que os doentes façam muito tempo de repouso. E, portanto, o grupo de doentes que acaba por ser operado é uma percentagem ínfima daqueles que, de facto, têm hérnias discais. E agora entramos aqui numa conversa que é interessante, porque muita gente tem muitas dúvidas sobre esta questão. Primeiro, uma das coisas é operação ou não? A operação é muito grave. Não, pode ser pior, pode ficar paralítica, etc. É um mito, é o maior mito que existe. E este mito chega ao ponto, por exemplo, eu tive um dos meus mestres, um colega meu, que foi a um programa de televisão de grande audiência, falar sobre este problema e teve a tentar explicar, não, a cirurgia é segura, que é o que eu vou dizer a seguir também, e vou-lhe dizer porquê,
E o jornalista termina a entrevista dizendo, não, doutor, a cirurgia é muito perigosa, porque eu conheço vários amigos meus que foram operados e que ficaram mal. E portanto, mal. Isto tem uma causa muito específica, e que é, de facto, a cirurgia da coluna hoje em dia evoluiu muito, não é? E nós tratamos muitas patologias complexas, com procedimentos cirúrgicos muito agressivos até, em alguns casos. E por uns pagam os outros, por assim dizer, não é? Porque, de facto, a cirurgia da hérnia discal para em confirmar si... a regra, Exatamente, porque a cirurgia da hérnia discal em si é uma cirurgia que hoje em dia... É simples, há novas técnicas, cirurgia cada vez menos invasiva para o doente. E feita em várias idades. A idade neste momento não é problema. E até, inclusive, já se consegue fazer cirurgia de ambulatório. Portanto, o doente é operado de manhã e ao final do dia vai para casa. Vai para casa. Portanto, este é o primeiro mito que nós vamos aqui quebrar, não é? É um dos mitos. A hérnia discal pode ser operada, é segura e não há que ter medo. Exatamente. Normalmente, quando a dor não passa ao fim de 4, 6 até 8 semanas, não é? E se de facto a dor é muito incapacitante ao fim desse período, a probabilidade de desaparecer espontaneamente é muito menor. Muito E depois há situações muito... E não evolui negativamente ao longo dos anos? Não pode ter uma evolução negativa? Sim, mas depois há doentes que ficam perfeitamente bem e podem ter outra crise passado 4 anos ou 5, como podem ter passado 3 meses. Quer dizer, isso depois a seu tempo se verá, não é? Isso é a história natural da coluna desse doente. Acabei eu por não lhe perguntar de início. Porquê é que uma hérnia discal acontece? Porquê é que aparecem as hérnias discais? Há algum motivo, alguma causa que esteja aqui associada a algum comportamento? As hérnias discais fazem parte de um espectro das doenças de desgaste da coluna, não é? Portanto, nós... Tem aí aí consegue-se ver alguma coisa ou não? Sim. Só para explicar muito resumidamente. Portanto, os discos intervertebrais são estas estruturas que funcionam como uns pneus entre as vértebras. Não é? As vértebras são estas peças ósseas que são aquilo que de facto dá resistência à coluna. Não é? E depois nós temos vários tipos de articulações na coluna. Uma delas é o disco intervertebral, que, como eu disse, funciona como um amortecedor e que é o que nos permite depois fazer o movimento, enfim. Porque senão, se a coluna fosse para já completamente direita e não tivesse estas estruturas, não conseguimos fazer a nossa vida normal. E portanto, as hérnias discais fazem parte do espectro destas doenças de desgaste da coluna. E isto que tem um componente genético, como eu lhe disse, tem um componente de más posturas ao longo da vida, com sobrecargas em zonas específicas do disco. E esta comparação com o pneu é uma comparação que eu faço com os meus doentes na consulta, porque, por um lado, o desgaste do disco progressivo leva a que o disco não funcione como devia, portanto, em vez de funciona como um pneu vazio, portanto, não suporta bem a carga e pode dar dor nas costas, não é? Basicamente isso. E depois, o que é que acontece quando há uma hérnia discal? Nós temos o disco tem duas estruturas, por assim dizer. Uma mais resistente, que eu costumo comparar à borracha do pneu, e outra mais mole, que é a câmara de ar. Portanto, o que acontece com a hérnia discal é que há uma ruptura dessa membrana mais resistente e há uma saída desse conteúdo mais mole para fora. do seu conteúdo. Já temos aqui a explicação. Doutor, nós já voltamos à nossa conversa, vamos sair do estúdio, vamos lá para fora, vamos conhecer uma pessoa que pode explicar bem o contexto daquilo que temos estado a falar, as dores nas costas, que podem ter efeitos muito negativos na qualidade de vida. Ora, veja. Eu já tinha problemas de coluna, vinha saber que tinha uma anterolistese, penso que de grau 3, e basicamente era como se fosse um desalinhar da coluna, pronto, entre aspas. Enquanto não limitou o meu dia-a-dia, não liguei assim muito, fui fazendo pilates, fazia algumas sessões de fisioterapia, mas depois chegou a uma determinada altura em que isso só não foi suficiente, porque o meu dia-a-dia ficou bastante limitado, ou seja, o simples facto de andar nas nossas calçadas, atravessar uma passadeira, coisas assim. Ou seja, o cuidado que eu tinha que ter era tanto que o desnível entre o passeio e a estrada, que são poucos centímetros, era o suficiente para eu poder ficar sem mexer. Fui a um ortopedista, a primeira decisão que tomei foi fazer raio-x, fazer um estudo. O ortopedista encaminhou-me para uma clínica de fisioterapia. As coisas não melhoraram, recorri sempre à acupuntura, que era a maneira de ter um melhor bem-estar possível e me permitir
nem estar de baixa, nem tomar a medicação. A ideia era realmente fazer uma cirurgia com algum risco, mas que à partida iria ser um êxito, e foi. Eu não tive qualquer receio. Aliás, eu estava já numa fase tão desesperada que foi de um mês para o outro. E não foi mais cedo porque era período de férias e tinha coisas marcadas, mas foi assim uma coisa muito, muito rápida. Foi uma recuperação muito boa, não tive dores, fui muito bem acompanhada pelo doutor e só posso agradecer porque ele me deu a minha vida de volta, sem dúvida. Depois da cirurgia, os resultados melhoraram a minha vida. Coisas mais básicas que as pessoas normalmente não se apercebem, nós não nos apercebemos, não é? Mas quando não temos faz toda a diferença. O sair da cama, o poder caminhar, o poder andar de carro, tudo. Está com especial saúde. Voltamos ao estúdio para continuar a nossa conversa com o neurocirurgião Bruno Santiago. O tema que hoje está aqui em análise são as dores nas costas e as patologias associadas aos problemas de coluna. Soutor, vamos falar de mitos agora. Mitos, há muitos mitos ligados a isto, não é? Um deles, se for ao especialista, ele vai querer operar-me. Este é engraçado, este gostei. Isto é verdade, não é? Parece que vocês são assim tipo carniceiros, ou seja, esfregar as mãos porque vem aí um problema de coluna, não é bem assim, não é? Mas de facto hoje em dia não é assim, até porque claro. Os cirurgiões, neurocirurgiões ortopedistas que tratam esta patologia tornaram-se pivôs no tratamento destes doentes, claro. Para decidir para já o tipo de tratamento e isso tem que ser discutido com o doente, tem que se explicar porque é que pretendemos inicialmente fazer um determinado tipo de tratamentos, não é? E em que situações é que recorremos à cirurgia. Claro. Porque é muito raro partir logo, quer dizer, o doente chegar... A não ser que seja uma situação muito grave, sim, não é? Quer dizer, algumas situações, sim, mas é muito raro nós, numa primeira avaliação, de imediato dizemos, você tem mesmo que ser operado, não é? O normal é, há sempre, ou o doente já vem com algum tempo com este problema, não é? Claro. E aí pode-se ter que tomar uma decisão, ou, na maior parte dos casos, temos que aguardar sempre algum tempo de tratamento dito conservador. Antes de pormos a indicação. A cirurgia vai eliminar por completo as dores. Pois, esse é outro mito. Não sei se muita gente vai gostar de ouvir isto. Não, eu acho, deixa-me ver se eu consigo explicar. Então, o problema é que nós com a cirurgia, por exemplo, usando o exemplo da hérnia discal, sim. Ou de outro problema muito frequente, que são as fraturas osteoporóticas, por exemplo, dois exemplos frequentes e que são dos mais simples daqueles que nós tratamos. De facto, no doente que tem uma hérnia discal, aquilo que nós vamos fazer com a cirurgia, com essa dita cirurgia que é pouco invasiva, como eu já referi, é essencialmente retirar o fragmento do disco que está fora do seu conteúdo, não é? E aliviamos a dor daquele momento, não é? Mas depois há toda uma história natural, não só do desgaste progressivo da coluna, como daquilo que vai ser o estilo de vida desse doente. O repouso é a melhor cura. Isto é outro mito. Este vem no seguimento do que tivemos a falar. É verdade, e de facto, este mito vem também há muitas décadas que se punham os doentes em repouso absoluto durante imenso tempo, punham-se trações muito complicadas a fazer estiramentos da coluna, etc. E de facto, hoje em dia, aquilo, e isso já está provado cientificamente, é que nós devemos usar o repouso por períodos muito, muito curtos. Portanto, se o doente tem uma crise muito aguda, está cheio de dores, portanto, há ali 2, 3 dias... Uma lombalgia tem que estar parado, não tem? Há ali 2, 3 dias que vai estar muito... Mas mesmo assim, completamente parado não deve estar. Não? Mas... Dói muito. Já vi, depois já tive uma e foi terrível. Não me conseguia levantar. Tive pai uns 5 dias, não me conseguia levantar. Mas aqueles primeiros 2, 3 dias, de facto, recomendamos para haver algum alívio da dor a partir daí. Isto é importante, para a lombalgia aguda não se põe tanto, porque a dor, como eu lhe disse, às 3, 4 semanas desaparece. Mas nos doentes que têm uma dor crónica, que têm dores há meses ou anos, é importantíssimo motivar os doentes para se mexerem, não é? Porque é nesses doentes é que é importante manterem, mesmo com um bocadinho de dor, manterem algum grau de atividade para a sua coluna estar mais saudável. Vamos a outro mito, antes de passarmos para as fraturas osteoporóticas, que nem queria falar delas. Preciso de fazer uma ressonância magnética. Pois isto aparece-lhe muito no consultório, não é? Frequentemente. E para já porque as pessoas acham que a ressonância é que os vai tratar. Não é? E isso de facto não acontece. E é atualmente até em termos de... Quer dizer, cada vez mais se pensa na melhor gestão possível dos recursos de saúde, não é? Sim. E neste momento está provado que desde que não existam alguns sinais de alarme, não é? Porque há doentes...
Enfim, se o doente teve uma queda, se o doente tem uma história de perda de peso, ou teve uma história de uma neoplasia, de um tumor antes. Enfim, há uma série de sinais de alerta que nós temos que excluir. Claro. E nesses casos podemos ter que fazer uma ressonância precocemente. Mas atualmente, no conceito da melhor gestão possível dos recursos de saúde, não se deve pedir uma ressonância nas primeiras 4 semanas, nunca. Não é? Quer dizer, para uma dor lombar normal, e portanto há outras formas, como avaliar o doente, tocar no doente, às vezes é importante. A história clínica é muito importante, que é uma coisa que se foi-se perdendo, infelizmente. Claro. Aparece-lhe muita gente nova com os problemas de dores de coluna ultimamente? Ou é mais dos mais idosos, dos séniores, digamos assim, um problema mais aparecem com problemas diferentes, não é? Porque normalmente as causas são completamente diferentes. Enquanto que as pessoas mais idosas têm muitas causas para ter dores nas costas, porque estão na fase já muito avançada do desgaste da coluna, têm as ditas fraturas osteoporóticas, tem uma coisa que é muito típica nessas idades, que é, por causa do uso constante da coluna, há mecanismos da coluna se defender, que é, enfim, haver formações de osso para proteger determinadas posições anormais, os chamados bicos de papagaio, o espessamento dos ligamentos que unem as vértebras, etc. E isso depois, muitas vezes, provoca um aperto do canal onde passam os nervos e dá uma sintomatologia muito típica. E esses doentes... Essas são isso mais nos idosos, não é? Para além das fraturas. Isso é o que acontece nos idosos. Naqueles que estão em idade ativa e que são, de facto, aqui um problema em termos de absentismo ao trabalho, etc, etc. Porquê que eles... As causas mais frequentes são as que nós chamamos não específicas, não é? Que são aquelas dores, para já que não têm nenhuma causa óbvia nos exames de imagem que nós fazemos, as outras ou têm uma patologia já às vezes congénita, ou mesmo que vai evoluindo ao longo da vida, de deslocamento entre as vértebras, que é uma patologia que, apesar de rara, acontece de vez em quando, pelo menos esses doentes vêm ter connosco, e as patologias de desgaste da coluna que tivemos a falar. Também. Fraturas osteoporóticas, isto lembro-me logo das mulheres e a partir de determinadas idades, não é? Menopausa, etc., aí começam as fraturas. E também os estilos de vida, se calhar, aqui também poderiam dar aqui algum mecanismo, mas não só, não é, doutora? Aqui, a idade aqui pesa muito, aqui o fator idade pesa muito. A predisposição individual e o estilo de vida, obviamente, se as pessoas tiveram ao longo da vida foram tendo cuidado com isso. Claro, poderá ajudar, mas melhora, não é? Mas de facto as fraturas osteoporóticas, e então nos últimos anos, pelo menos enfim, no Hospital Garcia Dorta temos internado imensos doentes que não conseguimos dar alta, porque têm fraturas e têm um nível de dor de tal maneira incapacitante que não conseguimos dar alta. Sim, é muito mais frequente no sexo feminino. Dá uma dor muito típica em que os doentes deitados não tão ótimos, não é? E portanto quando se sentam ou põem em pé, tem carga na fratura, é o suficiente para terem dor. E de facto, uma das grandes evoluções na cirurgia da coluna, no meu entender, e até no entender das pessoas com quem eu aprendi também, de facto, foi o tratamento cirúrgico destas fraturas, porque é feito de uma forma muito pouco invasiva, também com um dia de internamento, em que aquilo que fazemos é injetar um cimento ósseo no corpo da vértebra para lhe dar estrutura novamente. E isto devem ser operações e técnicas que são caras, ou não? A grande maioria dos procedimentos cirúrgicos não é, de facto. Não é. Agora, há uma série de procedimentos, das fraturas osteoporóticas, por exemplo, o tratamento de patologia mais complicada, em que é preciso utilizar parafusos, barras para dar suporte e estrutura à coluna, que de facto tem um custo considerável. Doutor, chegámos ao final do nosso programa, gostei muito de o ter aqui. Foi um prazer. Tínhamos muito mais para falar, porque de facto ainda havia aqui. Foi claríssimo. Eu vou despedir-me. Obrigada por nos ter acompanhado. Volto para a semana. Até lá.